Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje eu trago um tema para vocês bem interessante, que é sobre a esclerose sistêmica cutânea limitada, né? E hoje a gente vai conversar sobre exercício físico e esclerose sistêmica cutânea limitada. Mas nós não vamos falar sobre os efeitos do exercício físico em pacientes com essa condição crônica. O que nós vamos basicamente responder nesse vídeo aqui é sobre a viabilidade do exercício físico nestes pacientes. Ou seja, a pergunta que eu vou fazer aqui, a principal pergunta é viável pacientes portadores da esclerose sistêmica cutânea limitada fazer exercício? Eles conseguem fazer exercício físico? Vamos começar a conversar sobre isso, né? Em primeiro lugar, o que vem a ser a esclerose cutânea limitada? Ela é uma doença autoimune, ou seja, ela é fabricada pelo teu próprio sistema imunológico, pelo teu próprio corpo. Ela é idiopática e caracterizada por uma contínua fibrose visceral e cutânea, ou seja, na pele, vasculopatia, ou seja, problemas nos vasos sanguíneos, principalmente veias, a gente vai ver que as veias são bem comprometidas, e anormalidades imunológicas. Então a melhor definição para a esclerose cutânea limitada é essa: uma doença autoimune idiopática caracterizada por uma contínua fibrose visceral e cutânea, vasculopatia e anormalidades imunológicas. Tá? Como é que acontecem as manifestações dessa doença? Você tem basicamente dois tipos de esclerose cutânea. Você tem a cutânea limitada, com envolvimento da pele, principalmente limitado a mãos e o rosto. E você tem a cutânea difuso, com envolvimento da pele próximo dos cotovelos e joelhos, tá? Então, ela envolve bem a pele, ela se manifesta basicamente na pele, mas também em outros sistemas orgânicos também. Como eu tinha falado para vocês lá no início, as veias elas são diretamente afetadas. Inclusive, é por isso que as chances de doenças cardiovasculares em pessoas com esclerose cutânea limitada são maiores quando a gente compara com pessoas sem a doença. Então, às vezes, elas são bem afetadas. Podem acontecer ulcerações digitais. Olhe a palavra que eu falei podem acontecer, porque significa que não é uma coisa obrigatória. Não é o fato de você ter esclerose cutânea limitada que você vai ter ulcerações digitais. Essas ulcerações digitais, elas acontecem, tem uma música aqui rodando aqui, elas acontecem em aproximadamente 55% dos pacientes, ou seja, não é uma coisa obrigatória. Agora, acontece frequentemente, né? É bem incidente essas ulcerações digitais. Essas ulcerações digitais podem evoluir para um quadro de gangrena e, infelizmente, amputações digitais, ou seja, amputações dos dedos das mãos e dos pés, infelizmente. Né? Ela é a maior taxa de mortalidade entre as doenças reumáticas acontece exatamente para a esclerose cutânea limitada. De todas as doenças reumáticas que existem, as pessoas morrem mais por essa doença. E, infelizmente, não existe cura. Não existe cura, mas existe tratamento. O tratamento é basicamente a base de remédios, mas existem tratamentos alternativos, inclusive o exercício físico, e eu vou mostrar para vocês que inclusive é bem viável. Né? A pergunta que eu fiz aqui no começo do vídeo é se é viável pessoas com esclerose cutânea limitada fazer exercício. Eu já respondo aqui, já adianto para vocês, é possível sim, eu vou mostrar aqui dados para vocês. Então, não existe cura, mas existe tratamento. A doença, ela apresenta outros quadros clínicos, como por exemplo, edema, ou seja, inchaço, principalmente nas regiões acometidas, dores de cabeça, palpitações cardíacas, tontura, constipação, ou seja, prisão de ventre, disfunções cardíacas, né? E risco cardiovascular aumentado, porque o sistema cardiovascular ele é comprometido. Por isso que você tem palpitações cardíacas, por isso que você tem disfunções cardíacas e comprometimento das veias. Né? Então, as pessoas com esclerose cutânea limitada, o índice de mortalidade cardiovascular é maior quando você compara com pessoas sem essa doença, por exemplo. Né? Então, o tratamento farmacológico, ele existe,
E assim como todo tratamento farmacológico, ele apresenta efeitos colaterais. No caso da esclerose cutânea limitada, ele apresenta vários efeitos colaterais, né? Isso não significa que você deva abandonar o tratamento farmacológico da esclerose cutânea limitada, porque isso seria loucura, isso seria insanidade. Você precisa continuar o tratamento, você precisa fazer o tratamento, mas também existem formas alternativas de tratamento onde você, inclusive, diminui os efeitos colaterais dos medicamentos. E uma dessas formas alternativas é através do exercício físico. E aí vai duas perguntas que eu vou fazer para vocês. Qual o melhor tipo de exercício? Ou melhor, deixa eu fazer a pergunta mais básica. É possível pacientes com esclerose cutânea limitada fazer exercício? Pergunta número 1. Você já sabe a resposta. Pergunta número 2. Podendo fazer exercício, qual o melhor tipo de prescrição de exercício? Aeróbio? No aeróbio eles podem fazer o moderado? Ou é melhor fazer um HIIT, por exemplo, um treinamento intervalado de alta intensidade? Eles podem fazer musculação? Como é que é o treinamento desse indivíduo, né? Bem, esse estudo aí, que foi publicado em 2018, do Mitropoulos, ele viu que o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, pode melhorar a função microvascular da área digital de pessoas com esclerose sistêmica cutânea, ou seja, melhora a microcirculação dos dedos. Vê que efeito impressionante do exercício físico. Você sabe, né, que o exercício físico melhora a circulação, melhora a saúde cardiovascular, mas ele melhora a microcirculação nos dedos de pessoas que têm esclerose cutânea limitada, porque nessas pessoas a microcirculação dos dedos é comprometida. Quando você faz exercício físico nessas pessoas, quando você aplica protocolos de exercício físico, essa microcirculação é melhorada, você melhora o quadro clínico dessas pessoas. Você pode estar se perguntando sobre essa questão da viabilidade do HIIT, mas é porque provavelmente você tem uma ideia mal concebida sobre o treinamento intervalado de alta intensidade. Veja, o treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT, ele não é necessariamente um treinamento de alta velocidade. Você não precisa subir numa esteira e correr até sair fumaça da esteira, e muito menos pedalar até sair fumaça da bicicleta ergométrica. O HIIT, como ele é de alta intensidade, veja, intensidade, ela é uma coisa muito subjetiva. Então, aquilo que, para mim, pode ser muito leve, para uma pessoa com esclerose cutânea limitada, pode ser bem pesado, pode ser com alta intensidade. Deixa eu te dar um exemplo. Para mim, subir um lance de escadas pode ser muito leve, mas para um idoso de 90 anos pode ser um esforço de alta intensidade. Para eu fazer esteira numa velocidade que para mim é muito moderada, tipo 6 km por hora, para um obeso mórbido pode ser um esforço de alta intensidade. Entende que intensidade é algo muito relativo? O mesmo protocolo de treinamento de HIIT para um indivíduo com esclerose cutânea limitada, que ele pode classificar como intenso, para mim pode ser muito leve. Entende, né? Então, o HIIT é viável neles? Claro que é. E você está vendo aqui um estudo mostrando os efeitos positivos da aplicação do HIIT na microcirculação dos dedos, né, em pessoas com esse quadro clínico. Esses outros estudos aqui verificaram que o treinamento resistido à musculação causa melhoras na função da vasculatura. Isso a gente já sabe. Só que esses dados aqui não são em pessoas com esclerose cutânea limitada. Eles viram também, esses estudos, que o treinamento combinado, ou seja, musculação e aeróbio na mesma sessão de treinamento, causa melhoras na função vascular e na microcirculação. Mas também esses dados não são em pessoas com esclerose cutânea limitada. Esses dados são em pessoas com hipertensão arterial, problemas na função vascular, problemas na função endotelial, ou em pessoas normais, saudáveis, sem esses problemas de saúde, né? Mas em pessoas com esclerose cutânea limitada, não. Mas aí a questão é o seguinte: será que esses efeitos que acontecem, será que esses efeitos do treinamento resistido, em relação a melhoras na função da vasculatura, será que esses efeitos no treinamento combinado, em relação às melhoras na função vascular e na microcirculação, acontecem também para os indivíduos com esclerose cutânea limitada? Provavelmente sim, provavelmente sim. Mas a questão principal desse vídeo não diz respeito aos efeitos do exercício, mas sim a viabilidade do exercício. É viável pessoas com esclerose cutânea limitada fazerem exercício físico, né? Será que é viável? Dá para eles fazerem? Eles conseguem aderir? Eles sentem mais prazer ou desprazer
fazer, entende? Qual é a taxa de aderência desses indivíduos? Estudinho vai ser respondido nesse estudo aqui. Esse estudo foi publicado na Clinical Rheumatology em 2020 e ele é intitulado, ele basicamente foi ver exatamente isso, né? A viabilidade de um programa de exercício, incluindo o exercício aeróbico, que no caso era o HIIT. O HIIT ele tem característica aeróbica, tá? E o treinamento existido em pessoas com esclerose sistêmica cutânea limitada. Eles foram explorar essas questões nesses indivíduos. Esse estudo foi publicado em 2020, tá? 4 anos atrás. E aí, o que é que esse estudo fez? O que é que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 32 pessoas com esclerose cutânea, esclerose sistêmica cutânea limitada, e dividiram em 2 grupos. Um grupo era o grupo exercício, que fazia exercício, vou mostrar como é que foi o protocolo de exercício, e o outro grupo era o grupo controle que não fazia exercício. Então, eles foram submetidos a 6 meses de intervenção, que é uma duração legal de intervenção aí para se verificar tanto os efeitos do exercício como a viabilidade do exercício, né? Então, eles treinaram durante 6 meses, 2 vezes por semana, e o treinamento foi supervisionado. O protocolo de HIIT consiste em fazer 30 segundos a 100% do máximo, intercalado com 30 segundos de recuperação ativa. Então, eles faziam lá, e não era corrida, nem caminhada, nem ciclismo, era 30 minutos no ciclo ergômetro de braço. Só que nesses 30 minutos, o que eles faziam? Era 30 segundos na maior velocidade possível e parava 30 segundos. 30 minutos na maior velocidade possível, 30 minutos parados, 30 segundos parados, e assim eles iam até completar 30 minutos totais de treinamento. Tá? Então, 30 segundos com esforço de alta intensidade, 30 segundos completamente parado até fazer os 30 minutos. Em relação ao treinamento resistido, ou seja, musculação, eles fizeram 5 exercícios apenas para membros superiores em formato de circuito com a carga de 10 RM, ou seja, 10 repetições máximas, onde eles treinaram supino inclinado com halteres, elevação lateral sentado, rosca bíceps com halteres, extensão de tríceps no pulley e o hand grip, que é aquele aparelhinho em que você aperta para trabalhar a força de pressão manual, né? Bem importante aí, principalmente para idosos, mas para os portadores de esclerose cutânea limitada também. E aí vamos para os resultados. E aí, antes de mostrar os resultados, eu vou fazer mais uma vez a pergunta: é viável para portadores de esclerose cutânea limitada fazer exercício? Olha o que esses pesquisadores encontraram. Primeiro, houve 92,6% de aderência, uma aderência muito boa, quase 100% de aderência, bicho. Quanto à percepção subjetiva de esforço e afeto, percepção subjetiva de esforço é como eles classificaram esse exercício. Esse exercício foi leve? Foi moderado? Foi intenso? Para o aeróbio, para o HIIT, eles classificaram numa escalazinha lá, num espectro lá, né, em 13, o que classifica como um pouco difícil. Foi intenso, claro, né? Foi HIIT, tem que ser intenso. Quanto para em relação ao treinamento resistido, a musculação, eles classificaram em 3, que significa bom, legal. Deve ter sido uma musculação bem moderada, né? Em relação a afeto, eu não esqueci de colocar os dados aqui, eles sentiram prazer, tá? Em relação a prazer e desprazer, eles sentiram prazer, tá? Em relação ao engajamento da atividade física, meu Deus do céu, eu cobri aqui a resposta, os resultados, e eu não me recordo mais. Mas eles colocaram uma escala, eles colocaram um valor bem alto da escala, o que significa que provavelmente eles se engajariam na atividade física, eles tiveram um bom engajamento na atividade física, e esse bom engajamento você consegue ver devido à aderência, que é uma aderência muito alta, né? 92,6% de aderência, né? E quanto à intenção de se engajar no exercício 2 a 3 vezes por semana, né? Tipo assim, quando terminar essa intervenção aqui, tu tem qual o nível da tua intenção em se engajar no exercício, em continuar fazendo exercício 2 a 3 vezes por semana? As respostas, elas oscilaram para 2 vezes por semana. Para 2 vezes por semana, eles classificaram como 6,4, o que é provável. É provável que eles façam exercício 2 vezes por semana. E para 3 vezes por semana, eles responderam 5,3. Eles colocaram lá o valor de 5,3, o que é ligeiramente provável. O valor máximo é 7, que significa dizer que 5,3 a 6,4 está legal. O problema dessas pesquisas, quando você pergunta as coisas para as pessoas, quando você faz pergunta para as pessoas, é que você não sabe se elas estão mentindo ou não. Então, é complicado, né? Você não sabe dizer se eles realmente vão fazer ou não, mas
é aquilo, né? Qual a tua intenção, né? Se você vai fazer ou não é outra coisa, mas você pelo menos tem intenção de se engajar, né? Um ponto importante desse estudo é que não houve nenhuma úlcera digital relatada nos 6 meses de intervenção no grupo exercício. O grupo que se engajou em exercício, HIIT e musculação, não teve nenhuma úlcera digital nesses 6 meses de acompanhamento. Já o pessoal do grupo controle teve 5 úlceras digitais e 4 hospitalizações, que eu tá cobrindo aqui, mas aqui eu me lembro, são 4 hospitalizações. Então veja, ao que parece, o exercício físico preveniu o aparecimento, ao que parece, tá? O exercício físico preveniu o aparecimento de úlceras digitais e hospitalizações nesses pacientes com esclerose cutânea limitada. E aí, quais foram as conclusões? A primeira conclusão é que um programa de exercício combinando HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade, e treinamento resistido, ou seja, musculação, foi viável para pessoas com esclerose sistêmica cutânea limitada. Então, respondendo a primeira pergunta, dá para esses pacientes fazer exercício? Sim, dá. Resultando em alta aderência, 92% de aderência, né? Eles fizeram bem direitinho, alto nível de prazer, o que é bom, é um parâmetro legal para a gente pensar que eles continuariam com o programa de exercício. E, além de alto nível de prazer, alto nível de intenção para futuro engajamento na atividade física. Bem, se eles vão se engajar ou não, a gente não sabe, mas provavelmente existe aí intenções de se engajar em atividade física depois do período de intervenção. Os participantes se sentiram confortáveis e capazes de realizar o protocolo sem nenhum efeito adverso. Se sentiram confortáveis porque eles classificaram de acordo com a percepção subjetiva de esforço, né? O HIIT eles classificaram como intenso, claro, porque é HIIT, a musculação classificaram como bom. Bom significa mais ou menos moderado. E não tiveram nenhum efeito adverso, que é muito bom. Portanto, além do exercício físico ser viável para pacientes com esclerose cutânea limitada, ele é seguro, ok? Então, encerrando por aqui, eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.